Fala aí, galerinha do canal Um Pouco Sobre Tudo. Nessa videoaula iremos falar sobre a estrutura if-else, que é utilizada para que o Arduino saiba o que fazer quando um determinado evento ocorrer, ou uma determinada variável mudar o valor, enfim. Um exemplo de utilização é o acionamento de um botão, que nós vimos na aula passada no Serial Monitor o estado do botão. E agora nós iremos utilizar na prática, mas primeiramente iremos entender o funcionamento do if-else. Quando utilizamos o if, temos obrigatoriamente que utilizar o parâmetro, a condição, dentro de parênteses. Por exemplo, se o if, a tradução dele é se, então se o que estiver dentro de parênteses for verdadeiro, ele vai executar o trecho de código que estiver dentro de chaves. Vamos escrever aqui na prática um if. Vamos colocar aí, se nós vimos que digital, a leitura digital do pino 7, que nós utilizamos na outra aula também, que nós podemos visualizar aí que já está montado igual na aula passada, o circuito elétrico. Então, se a leitura do digital for igual alto, ele vai executar o que estiver dentro de chaves. Vamos declarar aqui o pino digital 7 como entrada, pin mode, 7, input. Nós vimos também na aula passada como iniciar serial. Serial.begin e a velocidade 9600. Aqui, se o pino for alto, então vamos imprimir na serial. Serial.println para pular uma linha. Vamos botar entre aspas duplas, botão pressionado. Ponto e vírgula. Vamos botar um delay de 1 segundo. E vamos fazer o upload para a placa Arduino. Bom, o upload foi feito. Vamos abrir aqui o monitor serial também. Podemos visualizar agora que eu vou pressionar o botão. E botão pressionado. Ao soltar o botão, não ocorre nada. Então vamos voltar aqui para o código. If significa se, então se o que estiver dentro de parênteses, nesse caso, se a leitura do pino digital for igual a alto, ele vai executar o que está dentro de aspas, que no caso aqui é imprimir na porta serial que o botão está pressionado. Nós podemos também fazer uma condição para caso essa condição não seja verdadeira, ele execute a outra. Para isso nós utilizamos o else, que é o se não. Se a condição for verdadeira, ele executa essa linha de comando que está dentro de chaves. Se não, ele executa essa outra, que no caso nós vamos digitar aqui serial.println botão desligado. Vamos botar aqui ponto e vírgula e fazer o upload. Vamos verificar novamente aqui no monitor serial. Agora ele imprime. O botão está desligado. Se eu pressionar o botão, ele imprime botão pressionado. Ok? Nós temos o pino 13, que tem um LED SMD embutido. Então nós vamos utilizá-lo também para visualizarmos uma ação externa. Vamos botar aqui pin mode 13 out. Se você quiser, você pode ligar um LED também nesse pino 13 para visualizar melhor. Vamos botar aqui digital right, é escrito na porta digital 13, estado alto, caso o botão seja pressionado. E aqui embaixo, se não for pressionado, estado baixo na porta 13. Vamos fazer o upload. Vamos abrir a serial. Botão desligado. O LED L aqui está apagado. Vamos pressionar agora o botão.
E o LED acendeu, soltando o botão, ele apaga, pressionando, ele acende. E ali no monitor serial ele mostra o estado escrito do botão. Aqui foi utilizado um if e um else. Nós poderíamos colocar aqui um outro if após o else, porque aqui está assim: caso esse primeiro if seja falso, ele executa essa condição que está dentro de chaves, independente de qualquer coisa, somente se o primeiro if lá for falso. Aqui nós podemos também adicionar uma segunda condição. Por exemplo, se a leitura do pino 7 for baixa, ele executa esse daqui. Então, aqui nós temos duas verificações. A primeira, se a primeira condição for falsa, ele vai verificar se a segunda é verdadeira. Se for falsa também, ele não executa nada. Já antes, ele só verificava a primeira. Se a primeira fosse falsa, ele já executava o que estava aqui dentro. Aqui nós podemos também utilizar os dois ifs sem o else, porém, nós iremos utilizar mais processamento, porque no caso desse botão, ele não tem como ter dois estados, ele só tem 0 ou 1 no momento da leitura. Então aqui, se não for a primeira, vai ser o segundo. Nós utilizamos o else para que ele não verifique a segunda, caso ele esteja alto, e caso esteja baixo, nós não precisamos nem verificar, né? Porque é só um botão, para não gastar processamento à toa, porque senão ele ia ficar verificando, independente do botão estar em um dos dois estados, ele ia verificar os dois. Por exemplo, se fosse alto, ele ia verificar se era baixo, mas não precisa verificar porque o botão só tem um estado por vez. Vamos agora também aprender a utilizar esse outro botão aqui, que eu tinha falado que tinha um botão de 4 terminais. Deixa eu ver se dá para visualizar melhor. Podemos ver que ele tem terminais em lados opostos, e assim ele é dividido no meio, com os terminais dos lados opostos. Ele tem essa parte de cá, que é um pino só, esses dois pinos são juntos, e esses dois pinos do outro lado são juntos também. Então vamos fazer a ligação dele. No mesmo lugar onde utilizamos esse outro botão, nós podemos tirar e colocar ele. Mas como eu quero dois botões, eu vou colocar o outro botão aqui, com os terminais dos lados opostos em fileiras diferentes. Ok? Tem dois pinos aqui para baixo e dois pinos para cima. Nessas linhas, aqui agora, esse lado aqui da linha é um botão, é um lado do botão e esse aqui é outro. Vamos colocar um resistor de 10K do lado onde irá o pino de leitura. Que esse resistor, como nós vimos, serve para aterrarmos a leitura. Colocar um jumper ligando o negativo, que nós já tínhamos puxado para aqui. Ligar o negativo ali, naquele resistor. Vamos ligar no pino 6 como pino de leitura. Vamos ligar aqui junto do resistor. E aqui vai o positivo 5 volts que nós já temos aqui na protoboard para o outro lado do botão. Ok? Então vamos agora verificar esse outro botão também. Vamos botar aqui pin mode pino 6, input. E aqui agora nós temos outro botão. Vamos copiar todo esse código. Vamos mudar aqui para 6. Se o pino 6 for alto, ele botão 2 pressionado. Aqui botão 2 pressionado. Se o botão 6 for baixo, ele apaga o LED e faz a mesma, e digita o botão 2. Aqui vocês podem ver que de um if para o outro eu não utilizei. Por quê? Porque independente de ser atendido um desses dois ifs, eu ainda tenho o outro botão que pode ter 0 ou 1.
Se eu colocasse um outro else, ao primeiro botão ter um dos dois estados, ele não ia verificar os outros, ok? Então aqui nós verificamos se o botão 6 é alto ou se o botão 6 é baixo. Se o botão 6 for alto, ele não verifica se está baixo. E a mesma coisa aqui no pino 7. Vamos fazer o upload. Vamos verificar no monitor serial que ele vai imprimir que os dois botões estão desligados, né? Botão 1 e botão 2. Vamos pressionar o botão 2 e podemos ver que ele digita botão 2 pressionado. Ao soltar o botão 2, ele mostra desligado. Vamos pressionar o botão 1, ele mostra pressionado. Vamos pressionar os dois botões, ele mostra que os dois estão pressionados. Ok, então esse aí foi o primeiro contato nosso com o if-else. Gostaria de deixar na descrição do vídeo um link para uma loja onde vende vários componentes para Arduino. Dá uma acessada lá, vê se tem o que você precisa. Esse vendedor também tem canal no YouTube, vou deixar o canal dele na descrição do vídeo. Dá uma acessada lá, ele tem várias videoaulas explicando o funcionamento dos componentes também. E é isso aí, até a próxima videoaula do curso, que provavelmente será no próximo sábado.